Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Vilela Veiga e esse é o canal do Penal. No vídeo de hoje veremos um tema extremamente importante para quem vai fazer concurso público, que são os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Hoje veremos o conceito de funcionário público, veremos os crimes funcionais próprios e impróprios e veremos também se é possível que um particular possa cometer um crime praticado por funcionário público contra a administração pública. Isso será visto no final do vídeo. Mas antes de começar, se você não é membro, por favor se inscreva, nos ajude a manter o canal aí de pé. Se gostar do vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. Bom, gente, a primeira coisa importante dessa matéria, dessa playlist nova que nós vamos começar agora, que são os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, começa lá no artigo 312 e vai até o artigo 327, que a gente vai colocar aqui na tela para vocês. Esse capítulo é extremamente importante porque, repito, cai em todos os concursos públicos que cobram direito penal. Por quê? Porque a administração quer que tu saiba quais são os crimes que tu pode cometer na condição de funcionário público. E o primeiro ponto importantíssimo a ser visto é o que é funcionário público. E o direito penal aqui agiu muito bem, porque o conceito funcionário público é um conceito que vem de onde? Lá do direito administrativo. E ele tem várias divisões, várias nuances, que para o direito penal não interessam. E por quê? Nós temos aqui um exemplo, um caso da chamada interpretação autêntica ou legislativa, na qual o próprio legislador, no artigo 327, definiu o que se considera funcionário público, presta atenção aqui, ó, para efeitos penais. E o conceito que o Código Penal trouxe é o mais amplo possível. Por quê? Para dar integral proteção à administração pública. Bom, então quem é considerado funcionário público para fins penais, gente? Olha só, é toda pessoa que, embora transitoriamente e sem remuneração, olha que interessante, inclusive sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Bom, vamos lá. Cargo. O cargo é o funcionário público que é contratado de maneira estatutária. Então, por exemplo, eu faço concurso para virar assessor no Tribunal de Justiça. A minha contratação ocorre de forma estatutária, portanto eu ocupo um cargo de assessoramento. De assessor, desculpem. Emprego é o funcionário público que é contratado conforme as regras da CLT. Então a contratação não é estatutária, é via regras da CLT. E a função é o quê? É o que aquele cargo, aquele emprego fazem. Então é possível, gente, que eu tenha função sem cargo ou emprego. Por exemplo, o jurado, quando está atuando lá no conselho de sentença, aqueles 7 lá que vão ficar lá no conselho de sentença, eles ocupam a função de jurado, mas não tem nem cargo nem emprego. O mesário, que é aquela pessoa que é chamada pela Justiça Eleitoral para comparecer às eleições e lá, né, dar a sua contribuição para as eleições, tem a função, mas não tem nem cargo nem emprego. Então, vejam só como é amplo o conceito. Ele pega desde aquela pessoa concursada para o serviço público até aquele que presta serviço público sem remuneração e de maneira transitória, como por exemplo o mesário e o jurado. E repito pela última vez, o conceito é realmente amplo assim, porque para que possa proteger o máximo possível a administração pública. Um outro ponto muito importante é que esse conceito aqui não vale apenas para o capítulo do artigo 312 ao 327, mas sim para todo o Código Penal no que se refere a funcionário público. Nós também temos aqui, gente, no parágrafo 1º, opa, não mudou aqui o slide, temos aqui uma equiparação a servidor público, a funcionário público, quando? Quando eu trabalho em uma entidade paraestatal ou quando eu trabalho em uma empresa de prestador de serviço, desde que ela exerça atividade típica da administração pública. Então, por exemplo, um funcionário terceirizado que exerça uma função típica da administração pública é funcionário público para fins penais. Um servidor, um funcionário do SESI, do SESC, do SENAI, entidades paraestatais, também são
funcionários públicos para fins penais. Então, vejam só, o conceito é o mais amplo possível, inclusive até um particular, desde que ele exerça uma atividade típica de Estado, ele é considerado funcionário público para fins penais. Temos alguns exemplos aqui, gente, olha só. Olha só. Primeiro exemplo. Todos do STJ, tá, os julgados, tá? Funcionário de sociedade de economia mista, servidor público para fins penais. Por exemplo, aquele do Banco do Brasil, servidor público para fins penais. Defensor dativo. O que é o defensor dativo, gente? É comum que se faça um convênio entre o Estado ou entre a Defensoria e advogados privados para que eles possam também atuar na defesa de pessoas desassistidas. Esse cara tem o nome de defensor dativo e é considerado, para fins penais, funcionário público. O despachante aduaneiro, ou seja, aquele cara responsável por facilitar o despacho das cargas na aduana, também é funcionário público. Diretor e dirigente de OCIPs, que também exerçam, claro, com verbas públicas, é também considerado, para fins penais, funcionário público, gente. Aqui o que eu falava antes, olha só, um terceirizado que é contratado para alimentar o sistema da Caixa Econômica Federal com dados, ele pratica uma atividade de Estado, portanto, funcionário público para fins penais. Da mesma forma, o médico particular, mas que atende pelo SUS, também é um servidor público para fins penais. Caso bem interessante, gente, lotérica. O administrador da lotérica, que não repassa o valor devido para a Caixa Econômica, também é servidor público para fins penais. Por quê? Porque a loteria é uma atividade típica de Estado, segundo a nossa Constituição Federal. Bom, e aí nós temos no parágrafo 2º, gente, então tem, além desses exemplos, no parágrafo 2º nós temos aqui um aumento de pena. Então a pena será aumentada. Quando, gente? Olha só. Quando o sujeito ocupa cargo em comissão, ou de assessoramento, ou de direção, gente. E isso vai majorar a pena. Por quê? Porque é claro que um servidor que ocupa um cargo maior deve ter uma punição maior quando pratica um crime contra a administração pública. Bom, visto o conceito, então para fechar esse ponto, funcionário público ou servidor público para fins penais é o conceito mais amplo possível, justamente para poder fazer o quê? Beneficiar a administração pública. Anota isso aqui, é importante, hein, pessoal? Bom, temos uma classificação agora que é bastante simples, tá? É uma classificação dos crimes do artigo 312 ao artigo 327, que é crime funcional próprio e crime funcional impróprio. Ela é muito fácil, tá? Ela é muito fácil. O crime funcional próprio é um crime que só existe para funcionários públicos. Não existe um crime equivalente para quem não é funcionário público. Então, por exemplo, abandono de função. Então, existe um crime no Código Penal, que é o artigo 323, do funcionário que abandona a função pública. Não existe um crime de abandono de emprego privado, não há esse crime. Portanto, o abandono de função é um crime funcional próprio. Porque só existe esse crime se eu tiver a pessoa funcionário público. Não é um crime equivalente para quem não é funcionário público. Diferentemente, aí que vem o ponto interessante, do crime funcional impróprio. Porque no crime funcional impróprio eu vou ter um crime para funcionário público e um equivalente para quem não é funcionário público. Exemplo, o primeiro crime que nós vamos ver nessa nossa playlist após esse vídeo aqui, no nosso próximo vídeo, é o crime de peculato apropriação, que é o funcionário público que se apropria de um bem que ele recebeu, um bem particular ou da administração, mas que ele recebeu da administração em razão do seu cargo. Esse crime chama peculato apropriação, artigo 312, primeira parte. Se um particular se apropria de um bem que ele recebeu de alguém, qual é o crime que ele comete? Apropriação indébita, artigo 168. Então percebam, nós temos dois crimes equivalentes. O peculato, quando eu tenho um servidor público, e a apropriação indébita, quando eu tenho um particular. Portanto, o peculato apropriação é um crime funcional impróprio. É fácil, não é? É bem simplesinho. Essa classificação então existe, então temos que saber que ela existe. Só um detalhe importante, se tu não sabe o que é apropriação indébita, dá uma pausa nesse vídeo aqui e assiste no canal, nós temos um vídeo só sobre
apropriação indébita, artigo 68 do Código Penal. Bom, e agora vamos à pergunta que eu fiz no começo do vídeo. Olha só, é possível que um particular pratique um crime de funcionário público contra a administração pública? A resposta é sim, desde que ele o faça em concurso com um funcionário público. Então, é possível? Sim, desde que eu faça em concurso com um funcionário público. E é claro, a segunda condição, esse particular tem que saber que a pessoa é funcionária pública. Então, somando essas duas coisas, um particular pode sim responder por um crime praticado por um funcionário público. Mas, professor, peraí. Acabei de abrir o Código Penal e percebi o seguinte, fala lá o artigo 312, apropriar-se o funcionário público. Poxa, professor, se eu me associo com um funcionário para cometer um crime de apropriação de um bem público, eu não sou funcionário público. Como é que eu posso responder também por peculato se me falta o elemento funcionário público exigido no artigo 312? A resposta é bem fácil e ela está prevista no artigo 30 do Código Penal. Olha só, eu peguei o artigo 30 e mudei a redação dele, tá? Então presta atenção para não errar. Esta aqui não é a redação do artigo 30. Eu dividi ele em dois jeitos. Por quê? Quando tu lê o artigo 30 sozinho, ele é confuso de entender na primeira vez, fica assim, meu Deus, não entendi bem. Aí eu dividi ele assim, fica mais fácil entender, tá? Então, repito, esta não é a redação do artigo 30. Eu dividi ele em duas formas para entender mais fácil. Olha só, quando é que se aplica o artigo 30? Ele é aplicável no caso de concurso de pessoas, ou seja, quando duas ou mais pessoas juntos praticam um crime. E olha o que fala o artigo 30 então. Olha só, não se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal. Ou seja, quando eu vou, por exemplo, dosar a pena, quando eu vou, por exemplo, determinar algumas condições para o sujeito, eu levo em consideração o quê? As condições pessoais de cada um. Então, por exemplo, duas pessoas cometem um crime, um deles é reincidente, a pena desse aqui será aumentada e a do outro não, porque não é reincidente. E ser reincidente é uma coisa de caráter pessoal. Da mesma forma, a idade, da mesma forma, o sexo, da mesma forma, os antecedentes criminais, da mesma forma, a profissão, da mesma forma, ser mãe, da mesma forma, ser estrangeiro. Então, são várias as coisas que são de caráter pessoal e, portanto, cada um dos agentes responde pelas suas próprias circunstâncias. Então, se uma pessoa que tem 25 anos pratica um crime em conjunto com algum que tem 18 anos, esse que tem 18 anos tem algumas benesses ligadas à idade. Por exemplo, a prescrição conta pela metade. Algo pessoal não comunica ao outro autor. Essa é a primeira regra. Segunda regra do artigo, está aqui, ó. Comunicam-se as circunstâncias de caráter pessoal, presta muita atenção se elas forem elementares do crime. Opa, peraí, então quer dizer o seguinte, se a circunstância de caráter pessoal tiver escrita no artigo, ela comunica ao outro. É isso que fala o artigo 30. E vejam só, no caso do funcionário público, está escrito lá no artigo. No artigo. Abram o código, por favor. Artigo 312. Abre lá o código. Lá fala, né? Apropriar-se o funcionário público. Ser funcionário público é algo de caráter pessoal, obviamente. Como está prevista no artigo, se comunica ao outro agente. Então, se eu... Opa, deixa eu voltar o videozinho ali, deixa eu só voltar aqui o slide. Se eu pratico um crime com um funcionário público, sabendo que ele é funcionário público, nós dois responderemos pelo mesmo crime por força do artigo 30 do Código Penal. Bacana, pessoal? Qualquer dúvida, por favor, deixe nos seus comentários, eu respondo todos os comentários e, se puder, curta o vídeo e compartilhe. Um abraço, até o próximo!